Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rapidamente aqui, fazendo esse vídeo aqui, que eu vou fazer ele completo, com vários detalhes, explicando sobre esse assunto aqui. Eu falei pra vocês há muito tempo, mas não há muito tempo, mas eu sempre falo sobre isso. Conhecimento da Bíblia sem o Espírito Santo leva você à ilusão e principalmente se perder em certos assuntos de certos intermediadores mal intencionados, seja os líderes da igreja católica ou evangélica, entende? Então nenhum dos líderes, seja eles evangélicos ou católicos, está ileso de levar uma mensagem fora dos padrões do que diz o próprio Deus e o próprio Espírito Santo e a Bíblia funcional, entende? A mensagem de hoje, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, um abraço para todos os católicos, os líderes, entendeu? Um abraço para todos os líderes também evangélicos. Mas sempre a minha função é levar clareza dentro da verdade, para que assim você não entre em destruição, tanto no lado natural quanto no espiritual. Então, a nossa mensagem de hoje é falando sobre Jó capítulo 14, verso 4, onde menciona a seguinte frase, falando o seguinte: pode algo do impuro sair algo puro? O tema da mensagem é esse: pode algo do impuro sair algo impuro? E isso serve em todas as conotações, seja espirituais ou natural. Por isso que essa mensagem vai ser bem detalhada. E eu posso fazer até em duas partes, de acordo do Espírito Santo colocar sobre minha vida e a revelação da palavra de Deus. Entende? Então, é importante você entender isso, sabe? Primeiramente, vamos tratar o lado espiritual. Hoje de manhã, está ouvindo um certo líder espiritual católico falando várias coisas. E eu já falei sobre isso, que líderes, e até outra mensagem falando sobre isso, líderes espirituais baseados apenas em teologia, ele está tendencioso a entrar nas tradições religiosas sem filtro, está tendencioso a ter só conhecimento, o PhD, do que diz as escrituras, do que diz a Santa Igreja Católica, entende? Eu estou dizendo, e sem unção, compreende o que estou dizendo? E eu ouvindo esse certo líder espiritual católico falando o seguinte: Maria é a mulher que foi privada do pecado original. E se você conhece o pecado original, é o pecado original de Adão e Eva. Só que, entretanto, eu ali, pensando eu com o Espírito Santo, lendo a Sagrada Escritura, orando também, sabe? E Deus me falou algo que veio em meu coração, né? Vem para mim e primeiro vem para mim. Depois, se você quiser colocar em prática, eu sempre digo isso, aí é com você. Eu não obrigo ninguém a seguir o que eu falo. Mas tudo que eu falo é baseado na minha experiência ou baseado no que diz a própria Bíblia, entende? Que trazido para mim. Então, quando eu estava orando e lendo a Bíblia lá, veio isso. Os únicos que são privados, que foram privados, assim vou colocar assim, que foram privados do pecado original, são duas pessoas, Adão e Eva. E Adão e Eva e o próprio Jesus. Eu vou explicar para vocês. Então vou repetir novamente. Três pessoas, eu falei duas, né? Três pessoas, conta direito, né, Raim? Três pessoas que foram privadas do pecado original. Foi privado, sabe? Quer dizer, deixa eu dar mais uma conotação aqui. Deixa eu organizar esse vídeo aqui. Para daqui a pouco tá falando da heresia, Raim. Então vamos por parte aqui. Como eu disse, né? Adão e Eva, eles não foram privados do pecado original. Eles ativaram o pecado original. Então o pecado não existia na vida deles.
eles foram o promissor do pecado original. Então, eles que ativaram o pecado original. Então, eles nasceram sem pecado, sem algo ruim. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou querendo mencionar. Então, Adão e Eva, eles nasceram sem nenhum algo ruim na vida deles, sem a ativação do pecado. Entende? Através do olhar, através do ouvir, eles ativaram. Então, eles em si não faz parte da classe das pessoas que foram privadas do pecado. Quem foi privado do pecado? O próprio Jesus em si. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Jesus em si, ele não foi gerado de uma pessoa, ele foi gerado de um ser chamado Espírito Santo. Entende? É só você ler o que diz a Bíblia, sabe? Ele não nasceu de uma relação sexual. Então, só o único que foi privado do pecado original foi o próprio Jesus. Adão e Eva, vou tornar a repetir, Adão e Eva foram os promissores que gerou o pecado original. Então, Adão e Eva não foram privados, eles fizeram o pecado original. Eu espero que você esteja compreendendo o que eu estou dizendo. Entende? Então, passo a passo aqui, para que o vídeo não possa ficar muito grande aqui. Então, lembre disso. Adão e Eva geraram o pecado original. Mas o próprio Jesus Cristo, o único que foi privado foi ele. Porque ele não nasceu de uma relação sexual, o ato sexual. Diante disso, Maria em si, ela em si também, presta atenção nisso. Mas que Maria, ela não for privada do pecado original, e isso vai contra o que os católicos e o que os líderes, padre, e assim se vai, eles são contra isso, que Maria foi privada, e eu falo que ao contrário, que Maria foi totalmente pecadora. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela não nasceu do Espírito Santo. Ela não nasceu de um ser celestial que não tinha pecado. Maria nasceu de alguém que teve pecado. Então, se você perceber, todas as conotações de um ser humano nasce de alguém. Eu nasci de uma pessoa, o João nasceu de outra pessoa, Natália nasceu de outra pessoa, falei até do Ribamar, meu pastor nasceu de outra pessoa, Sandra, os nomes que estão vindo na minha cabeça aqui nesse momento, Mateus, Felipe, Raíssa, todos nós nascemos de outra pessoa. Então nós temos uma raiz de outra pessoa, humanamente. Eu quero que você compreenda. Então nós temos uma raiz humanamente. Então, a única pessoa que não tem uma raiz humanamente falando, mesmo literalmente, assim, em duas partes, para você entender o que eu quero dizer, é o próprio Jesus. Ele não tem uma raiz do pecado, ele tem a raiz do próprio Espírito Santo. Agora vem a segunda parte. Sabe um ambiente que você gera algo, sabe? O próprio Jesus só precisou de um ambiente para nascer. Não é que por causa que ele nasceu em um ambiente, digamos, não maculado, que ele não poderia nascer, entende? Vou repetir novamente. Não é que o ambiente chamado Maria, que é imaculada, é essa a palavra certa? Imaculada, que não poder nascer. Então Jesus, o próprio Deus poderia escolher qualquer pessoa, entende? O lance está na geração, no gerar. Gerar, quem gerou não foi Maria, quem gerou foi o Espírito Santo, se você ler a Bíblia, entende? Então, essa fala do tema da mensagem, como eu disse lá, como é que pode nascer algo puro de algo impuro?
Aí dá um nó. Não faz sentido, Raimundo, mas a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que do impuro não pode nascer algo puro. Então, se você olhar, voltar novamente o que eu disse, Maria em si foi um recipiente. Entendeu? Recipiente, igual uma incubadora. Os católicos não vão gostar do que eu estou falando, sabe? Mas Maria foi um recipiente. Então, Jesus não nasceu de algo impuro, nasceu de algo puro. Agora, quero que você entenda isso. Jesus nasceu não de alguém impuro. Jesus nasceu de algo puro. Porque foi através do Espírito Santo que o próprio Jesus nasceu. Se você ler a Bíblia, está dizendo: você, Maria, através do Espírito Santo, dará a luz. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco. E assim se vai, se você ler a Bíblia, entende? Diferente se fosse eu, Raimundo, João, Joaquina, Marcela, sabe? Aí sim, ó, opa, não teve nenhum intermediador. Então o grande lance está nisso. O próprio Jesus teve um intermediador. Um intermediador, não no mundo natural, mas no mundo espiritual. Então essa mensagem, essa frase citada na Bíblia, que do impuro não pode nascer algo puro, não serve para Jesus, mas serve para réis mortais, é a palavra certa? Para nós mortais aqui, essa sim encaixa. Entende? Então vou dar um exemplo básico para você entender aqui. Simples e rápido. Aqui, ó. Lá em 2 Pedro, capítulo 2 e verso 22, um exemplo simples para. Se você pega uma porca, acho que você já ouviu esse exemplo. Se você pega uma porca, lava ela toda bonitinha. Se você soltar ela em 1 segundo, ela está toda suja. Compreende o que eu estou dizendo? Se você pegar uma porca, lavar ela e soltar ela, ela vai voltar para o mesmo estado de sujo. O que eu quero dizer com isso? É que o estado dela já é a imundiça. Não tem como você tirar dela a sujeira, o comportamento dela, porque a mentalidade dela já é a sujeira, ela já é o convívio dela. Agora, trazendo para o nosso contexto atual, aqui, no que eu quero que você pense e reflita sobre isso, é que pessoa que tem tendenciosamente uma mentalidade de desonestidade, ela sempre vai cometer desonestidade. Compreende? Isso tanto da igreja evangélica quanto do católico. Então é impossível, eu vou colocar impossível não, mas só Deus pode limpar. Então, nós, seres humanos, não podemos tirar de alguém que tem essa tendenciosamente. Só o Espírito Santo e o próprio Deus pode transformar a tendência de ser falsificador, entende? É da sua, sabe, não da sua natureza em si. Eu vou colocar assim, não da sua natureza em si, mas dos comportamentos, sabe? Dos comportamentos que essa pessoa vive, sabe? Então, ninguém nasce, digamos assim, vou falar algo aqui. Ninguém nasce bom. Ninguém nasce bom. Aprendemos a fazer algo bom. Ninguém nasce bom. Mas não é porque não nascemos bom que vamos praticar o ato destrutivo. Compreende? E a Bíblia diz isso. Ninguém é bom nessa terra. Ninguém faz o bem nessa terra. Aprendemos a fazer
Compreende? Então, eu aqui, Raimundo, não posso dizer, olha, tirar algo ruim de você, se você mesmo não se posicionar. Compreende o que estou dizendo? É isso que a Bíblia, esse contexto que o certo líder espiritual estava usando para afirmar que Maria em si foi privada do pecado original. Só que, entretanto, para que ela possa ser privada do pecado original em si, ela deveria nascer de uma divindade. Só que ela não nasceu de uma divindade. Mas que ela fosse receber alguém grandioso na vida dela, isso não impediu. E a Bíblia diz, ó, nada é impossível para Deus. Deus poderia fazer em qualquer pessoa. Deus poderia não gerar, sabe? Eu pensando aqui, o Espírito Santo, Deus poderia nem precisava que o próprio Deus gerasse. Vinha como pessoa, sabe? Pessoa normal, sabe? Nós, não precisava. Mas existe uma palavra chamada processo, passo a passo, identidade, para se parecer, para ter conexão. Então Deus é bem caprichado em todos os detalhes dele, desde a criação da terra até o dia de hoje. Então existe essa palavra processo. Então é muito importante você entender isso. Que quando você é levado para os intermediadores mal intencionados, que pode ser de alguém realmente destrutivo ou de pessoas que não têm a noção. Tem pessoas que são mal intencionadas por não ter a noção do que está dizendo. E tem pessoas que são mal intencionadas por ter noção realmente do que está falando, mas mesmo assim leva as pessoas à destruição, leva à ilusão. E você que está me ouvindo internacionalmente, estou falando com todo respeito à sua fé católica, entende? Eu quero que você se desperte, e tanto evangélico quanto católico. Se você perceber, eu falo tanto para católico quanto para evangélico. Se você não se despertar, eu sempre vou falar sobre isso. E tem que ficar enraizado. Se você não despertar para isso, você, amigo, eu não queria que você seja essa pessoa, nem o próprio Deus, mas você vai ser um infeliz eternamente. O próprio Deus quer que você seja salvo e tenha vida eterna. Feliz eternamente, não infeliz eternamente. Mas para isso você precisa se despertar dos intermediadores mal intencionados. E como você vai fazendo isso? Tendo clareza do que diz realmente a Sagrada Escritura, não só apenas do conhecimento em si, porque a própria Bíblia diz, o conhecimento em si, ele mata, leva à destruição. O conhecimento, só o cabeção, só o PhD em conhecimento da Bíblia. Eu fiz curso de teologia, eu não estou dizendo que isso é errado, entende? Mas somente isso, sem a revelação do Espírito Santo, sem o relacionamento com o Espírito Santo, te leva à destruição, porque ela se torna apenas como algo religioso, apenas para te confortar, apenas para dizer, tá bem, e te deixa da real verdade da salvação, do que diz o próprio Deus. Então compreende que se você não tiver ciente disso, você sempre vai ser levado pelo vento de doutrina, e a própria Bíblia diz isso. Você será levado por várias informações que não são revelações, são apenas informações. Compreende o que estou dizendo? Preste atenção nisso. Logo mais eu vou fazer a segunda parte dessa mensagem, mas eu quero que você entenda sobre isso. Lá no começo, para Jesus, só para Jesus que vale essa frase. Só para Jesus. Do impuro sair algo puro. E como eu disse, eu provo para vocês sobre isso. Que Maria foi um recipiente e teve um propósito, teve um ambiente chamado processo, para que assim atingisse sua vida. Então,
por causa de Jesus, nós estamos aqui. Então, para nós, isso não serve. Então, ninguém pode, vou tornar a repetir, ninguém pode tirar alguém de algo ruim. Errei aqui, ninguém pode tirar de uma pessoa imunda, de uma pessoa destrutiva, tirar algo bom, se ela realmente não se dispôs, como é que é a palavra certa, estiver disponível. Somente através do Espírito Santo pode tirar algo bom. Somente através do Espírito Santo pode restaurar essa pessoa. Somente através da Bíblia, com o Espírito Santo, com o próprio Deus, o Espírito pode fazer isso. Ninguém pode fazer. É isso que veio à minha vida. Ninguém somos os seres humanos. Então preste atenção nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço.